Eu sou Jesus. Eu sou o Verbo que se fez carne. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu sou o que deixei a minha glória para descer como um homem e participar do seu jogo. Me entreguei aos homens, os curei, acreditei em cada um, libertando, fazendo milagres, e a recompensa foram corações endurecidos. No seu jogo eu fui traído, no seu jogo eu fui rejeitado, no seu jogo eu fui abandonado, no seu jogo eu fui condenado, no seu jogo eu fui açoitado, no seu jogo eu fui crucificado. Me pendurou na cruz, onde fui feito maldito, como cordeiro mudo, fui ao matadouro e morri. Senhor! Por que me abandonou? Por que permitiu tanta humilhação? Por que não me ajudou, Deus? Vai embora. Deus! Por que não estavas comigo? Filha, estive sempre com você, sempre do seu lado. Mas você tem um livre-arbítrio, você fez as escolhas. Senhor, o que eu fiz de errado, Deus? O que eu fiz de errado, Deus? Eu nunca prejudiquei ninguém, Deus. Você escolheu a bendição do mundo, a minha presença. Você quis os prazeres carnais e deixou a casa do pai de lado. Deixou o pai de lado. Você disse que não prejudicou ninguém. A sua mãe, os seus amigos, os verdadeiros amigos. Ai, Deus. Eu não sou digna. Eu não sou digna de estar na tua presença. Eu sou suja, Deus. Minha filha, você
nós queremos te agradecer nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcança cada dia. Cada vez mais. Eu apresento, Senhor, teu Espírito. Estarei cheio de uma forma especial. Eu creio, Deus. Deixa o teu coração expressar um som novo aí ao Senhor. Deixa o teu coração expressar um som novo aí ao Senhor. Amigo aqui? Sente-se aí por um minutinho. Eu queria que o tangedor continuasse aí. Vamos entender uma coisa aqui. Eu gostei do vídeo. A peça então tremenda, aquilo que Deus falou conosco aqui nessa manhã. Não precisaria nem estar ministrando aqui. Mas eu queria frisar algo que nós ouvimos aqui. Às vezes nós vemos tudo isso que está acontecendo, as drogas, a bebida, a desobediência muitas das vezes aos pais, a desobediência às vezes à autoridade. E de repente nessa manhã eu podia perguntar para você assim: qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Adão? Qual foi? E se eu disser para você que não foi? Aí você fala: nossa, mas eu aprendi faz 2 anos, 3 anos, 4 anos que eu estou na igreja, 10 anos que eu estou na igreja, e eu sempre aprendi que o pecado de Adão foi a desobediência. Mas eu vou dizer para você que o pecado de Adão não foi a desobediência. A desobediência na vida de Adão foi a consequência do pecado dele. E você vai falar: pastor, mas então o que é pecado então? Quando nós lemos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22 em diante, nós vamos ver lá as obras da carne. Se nós começarmos a ler lá, nós vamos ver lá, está escrito assim, 19 em diante: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, a qual, se nós praticarmos, não herdaremos o reino dos céus. Então, se eu te perguntasse, Gálatas está dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas está dizendo que essa é uma lista de pecados, que é a inclinação da carne, todas as vezes que nós nos inclinamos à carne, pecamos. E se o apóstolo Paulo está dizendo que todos esses aqui, inveja, ciúmes, brigas, porfias, facções, dissensões, se isso aqui é uma lista muito extensa e tantos outros, em qual desses pecados Adão se enquadra? Em qual deles? Alguém pode me falar em qual deles ele se encaixa? Hein? Qual deles? Diga para a pessoa que está ao seu lado: nenhum. Nenhum. Mas quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, que Deus começa a descrever para nós como foi a queda do homem, Ele começa a dizer que o homem estava lá no paraíso, lá, e Deus tinha colocado lá uma árvore,
do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para aquele homem: não comais dessa árvore. Todas as outras árvores vocês podereis comer, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. E diz a palavra de Deus que toda a virada do dia, como foi ministrado aqui, como foi falado aqui, toda a viração do dia, quem aparecia lá? Deus. Quem aparecia lá? Deus. Adão, está tudo bem, Adão? Plantou hoje, colheu hoje, está tudo bem com você, deu nome aos animais, deu nome aos peixes, você fez tudo o que você tinha que fazer hoje? Fiz, Deus, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas diz a palavra que havia uma serpente que começou a visitar Eva. E aí a Bíblia não relata quantas vezes ela foi lá tentar Eva. Só diz que ela foi lá uma vez, e aí a gente até acha que foi simplesmente um passe de mágica. A serpente lá chegou lá, falou para ela e ela já caiu. Mas quando eu entendo um dos nomes de Satanás, eu vou entender que ele é o tentador. Então, se eu começo a imaginar aquela história lá com o teatro aqui, de repente ela apareceu lá para Eva lá uma vez e disse para ela: olha, a árvore nem é tão ruim assim, ela é agradável. Quando os nossos amigos, entre aspas, vêm oferecer alguma coisa para nós, eles não vão dizer que é ruim, vão dizer que é bom. E não vamos ser hipócritas, querido. A satisfação da nossa carne é bom. É bom. Às vezes a gente fica com um monte de hipocrisia, dizendo: não, isso, aquilo. Não, querido. Quando nós nos satisfazemos a nossa carne, isso é bom. Às vezes até é legal. E aí a gente começa a dizer: não, não é legal, não. O mundo não tem nada para nos oferecer. Mentira! O mundo nos oferece um monte de coisas. Um monte delas. E aí nós começamos a ver que aquela árvore plantada, a serpente foi lá, tentou uma vez, tentou duas, tentou três, quatro, sei lá quantas. E chegou um belo dia, de tanto ela insistir, a dona Eva vai lá e fala: não, vamos lá, é agradável sim aos olhos, é agradável ao paladar, é coisa linda. A concupiscência dos olhos começou a atrair ela. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com seus olhos. A palavra de Deus fala que os nossos olhos são janelas da nossa alma. Ah, mas é só uma olhadinha. É só uma olhadinha, aquela olhadinha plantou uma semente no teu coração. E aquela semente, mais cedo ou mais tarde, frutifica. E aí, voltando lá para o contexto lá, se ele não tinha nenhum daqueles pecados, a serpente foi lá, começou a visitar lá, e de repente Adão vai lá e pum! Junto com a mulher, come do fruto. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: vamos entender melhor isso. A única coisa que ele fez foi escolher fazer a sua vontade. Até aquele dia, quando a serpente chega lá e tenta a Eva, Adão e Eva faziam a vontade de Deus. Eles escolhiam Deus. Todo dia. Tem um louvor do Thales que diz, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. E faz o quê? Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Entenda. O pecado de Adão lá no Jardim do Éden não foi a desobediência. O pecado de Adão lá no Jardim do
faço o que eu quero. Diga para a pessoa do seu lado, todas as vezes que você disser, eu faço o que eu quero, eu pequei. Naquele dia, Adão e Eva, eles escolheram fazer a sua vontade. Eu faço o que eu quero. Até aqueles dias eles tinham visitação de Deus todas as manhãs. Na hora de entardecer, Deus aparecia lá e perguntava para ele: está tudo bem? Como estão as coisas? Deus cuidava deles. Mas quando eles fizeram uma escolha, eu faço o que eu quero, veio a consequência. Os seus olhos se abriram, e a primeira coisa que eles fazem é fugir da presença de Deus. A primeira coisa, quando o pecado chega na nossa vida, nós queremos fugir da presença de Deus. Nós queremos nos esconder. Nós queremos estar fora. A segunda coisa que acontece quando nós abrimos nossos olhos para entender isso, eles se escondem. E diz a palavra que veio outra coisa sobre a vida deles, a vergonha. Diga para a pessoa que está do seu lado, a primeira coisa que acontece quando você está pecando é você se esconder. A segunda, você tem vergonha. A gente tem vergonha. Ah, falei mal do meu irmão. Mas a gente tem medo de chegar para alguém e confessar o nosso pecado e dizer: olha, ei, eu falei mal do meu irmão. Porque isso traz para nós vergonha. Vergonha. Ah, pastor, eu entrei lá na internet lá e de repente comecei a ver lá uma pornografia lá. De repente eu comecei a ver coisas lá. Muitas das vezes o que nos impede de chegar e confessar o nosso pecado é simplesmente a vergonha, acompanhado do medo. É verdade. Mas se tem uma coisa que nós temos vivido nesses últimos dias, é dizer que o diabo é culpado de tudo. O diabo é culpado de tudo. O diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Mas a Bíblia só me dá uma autoridade dizendo que ele só tem o poder de me tentar, mais nada. Quem escolhe ceder à tentação ou não sou eu. Eu. Quando eu escolho, eu tomo na minha vontade, que faz parte do meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio tem uma vontade. Eu decido, eu escolho. Podem vir me oferecer droga, mas eu escolho usar ou não. Certa vez o meu amigo entrou dentro do meu carro, meu amigo, até aquela época eu entendia que era amigo. E de repente lá ele começou a pegar o RG dele lá e colocar lá uma fiada lá de cocaína. E disse: ei, eu vou usar aqui dentro do seu carro. Eu falei: ei, pode descer. Não, mas eu não estou te oferecendo. Não, pode descer. Você vai usar na rua, você vai usar onde você quiser, mas no meu carro não. Perto de mim não. A escolha é minha. Alguém pode vir te oferecer cerveja, te oferecer qualquer tipo de bebida. A escolha é tua. A escolha é sua. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nas suas mãos há um poder de escolha e decisão que nem Deus, nem o diabo interfere. Que o homem carnal não discerne absolutamente nada, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então eu posso escolher me alimentar do pecado, mas quem disse que o pecado é
Você tem a opção de escolher. Sabe por quê? Porque quando você escolher Deus, quando você escolher ser cheio do Espírito Santo de Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado: o diabo não vai nem conseguir olhar para você. Você já viu às vezes quando uma pessoa está endemoniada que ela não consegue nem levantar a face e olhar na face daquele que está ministrando? Sabe por quê? Porque quando se cumpre a palavra de Deus que diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Diz a palavra de Deus que quando Moisés desceu daquele monte, a glória do Senhor resplandecia sobre a face dele, e aqueles que estavam embaixo não conseguiam olhar na face de Moisés. Quando você estiver cheio da glória de Deus, Satanás vai ter que passar a quilômetros da tua vida. Quilômetros. 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 Sabe quando? Quando você fizer uma escolha, eu escolho Deus. Eu escolho as coisas de Deus. Eu escolho ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu escolho Deus. Eu faço uma escolha, não pela metade. Não é simplesmente uma religião de eu ir para a igreja, de repente eu estar aqui hoje. É quando eu decido, ainda que as tentações venham, ainda que tudo venha, ainda que a serpente venha, ainda que os enviados de Satanás venham, porque às vezes a gente acha que o diabo vai se materializar como esse bonequinho aqui, querido. Não, ele vai usar alguém, porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque ele precisa de um corpo, ele precisa de uma matéria para poder usar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não seja instrumento do diabo. Tudo bem, querido? Você tem escolhas, amém? Você tem escolhas. Você escolheu estar aqui nesta manhã. Você escolheu estar aqui buscando a presença de Deus. Você fez uma escolha. Você decidiu por Deus. Agora você vai deixar Ele entrar somente em partes da sua vida? Ou você vai deixar Ele entrar no todo? Porque disse Jesus, chamou seus discípulos, chamou uma grande multidão e disse assim para eles: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e... aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e... Então diga para a pessoa que está ao seu lado: ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Ainda existe. Tem um louvor diante do trono que diz: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. Nós estamos esquecendo que ainda existe uma cruz. Ainda existe. É fácil? Não é fácil. Todo dia quando você se levanta da manhã, Deus diz para você: este é o dia que eu fiz para você. Se alegre, se regozije nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Mas também do outro lado também vai se levantar um que vai começar a trazer situações contra a tua vida. Mas aí você precisa escolher. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou viver da melhor forma possível. Eu vou escolher Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza os seus frutos, eu continuarei me alegrando no... E aí eu começo a profetizar. E aí eu começo a me levantar como verdadeiro homens e mulheres de Deus, como Davi, ainda menino lá cuidando das ovelhas, mas ele tinha um coração cheio de Deus.
cheio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Senhor. Guia-me mansamente a águas tranquilas, Senhor. Oh, a palavra de Deus diz que nesses últimos dias os nossos jovens profetizariam. Sabe o que é profetizar, querido? Sabe o que é ser profeta de Deus? É entender o que está na mente, no coração de Deus. Mas nós precisamos entender o segredo. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, quando Deus vai começar a dar as revelações para João, do livro de Apocalipse, ele diz uma frase que me chama muita atenção. Ele diz assim: João, vem para cá. Deus chamou João para o céu para receber as revelações de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, para você entender as revelações de Deus, você precisa ir ao lugar que Deus está. A Bíblia diz que o véu já se rasgou e eu posso adentrar ao lugar dos santos e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Para a minha vida. Mas você tem que entrar. Você tem que escolher adentrar a presença de Deus. Você tem que escolher ir para os lugares a qual Deus verdadeiramente tem revelação para tu ouvir. Jovens cheios da unção de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não aceitaremos, nós não cederemos à concupiscência da carne, à inclinação da carne. Então diga para a pessoa que está do seu lado, você só precisa de uma coisa para vencer o pecado. Ele te respondeu não? Não? Então responda para ele, diga assim: ser cheio. Ser cheio. Ser cheio. Oh. Ser cheio. Diz a palavra de Deus que quando Deus começou a manifestar aquele azeite sobre a vida da mulher, tinham tantas paneladas, mas quando acabou, o azeite transbordava e só parou porque acabou nas vasilhas, querido. Deus não quer jovens de qualquer maneira. Deus não quer jovens que ficam tentando decidir entre o mundo e Deus, não. Ele já me deu um fôlego de vida, Ele já respirou nas minhas narinas e me deu o andar dele, Ele me deu duas pernas, Ele me deu um fôlego de vida, Ele me deu força, Ele me deu ousadia. Ele disse: jovens, eu vos escrevi porque vós venceste o maligno. Venceste. Nessa mesma hora tem um monte de jovens se prostituindo, tem um monte de jovens se drogando, tem um monte de jovens prestes a se suicidar. Há 2 semanas atrás eu vi uma reportagem dizendo que por dia, somente no Brasil, 25 pessoas se suicidam. E aí, querido, Deus quer usar a minha e a tua vida como jovem. Quantos aqui estudam numa sala de aula que tem no mínimo 35, 40 alunos? E você pode ser mais um lá no meio deles. Você pode ser mais um. Ou de repente ninguém nem sabe que você é crente. Você pode fazer parte do contexto do mundo. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Você pode escolher ser mais um lá. Mas você pode escolher ser um jovem cheio da presença de Deus. Quando você pisa naquele lugar, a autoridade de Deus vem sobre aquele lugar. Aquele lugar é tomado com a glória de Deus. E de repente pessoas começam a te procurar. Olha, estou com problema em casa, estou com problema lá no meio do relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E você cheio do Espírito Santo de Deus fala assim: ei, eu conheço um Deus que resolve o teu problema. Sabe por quê? Porque Ele resolveu o meu.
Tem duas coisas que eu não concordo com o vídeo aqui quando nós assistimos. E vou expressar para você. Porque eu também gosto de um louvor do Fernandinho que diz que nós vamos viver no tempo de uma nação de profetas que não se corrompem, amém, querido? Homens e mulheres que não se vendem. A primeira delas, quando termina o vídeo, e Satanás vem dizer que foi ele que fez todas aquelas coisas com Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não engana. Porque o texto de Isaías diz que ele foi moído pelas minhas transgressões. Ele foi moído, esmagado. Mas no final de tudo ele diz: mas pelas suas pisaduras eu sou sarado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. É para a pessoa estar do seu lado, Deus quer te sarar nesta manhã. Você pode ser mais um, querido. E está tendo cheio aí de uns aí por aí fora. Está cheio. Você pode ser mais um. Você pode ser mais um lá na sua igreja. Você pode ser mais um lá na sua escola. Você pode ser mais um lá na sua casa. Você pode ser mais um. Você pode ser mais um lá no meio dos seus amigos. Você pode ser mais um lá no teu bairro. Você pode ser mais um. Mais um. Mais um até crente. É crente. Mas que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Ou você pode escolher Deus. E diz a palavra de Deus que quando os apóstolos do Senhor passavam, ei, diga, apóstolos, passavam pelas ruas, as pessoas colocavam os seus enfermos à beira da calçada, porque quando eles passavam, a sombra deles curava. A sombra deles curava. Você não entendeu? Eles não precisavam liberar palavra nenhuma. Eles não precisavam fazer nada. Simplesmente por onde eles passavam, as pessoas eram saradas, curadas, restauradas. Então entenda uma coisa: o céu de Deus vai estar aberto, porque Ele vai começar a derramar o sobrenatural dele, para que é quando nós andarmos em espírito. Eu estou andando em espírito, e quando eu passar por uma boca de fumo, aquele traficante que está lá, aquele que está comprando droga lá, ele vai ver uma luz tão poderosa sobre a minha vida, que vai atrair ele e vai dizer: ei, o que tem na tua vida? O que é que tem na tua vida? Porque eu não consigo, eu estou sendo atraído para você. E aí você vai dizer: só tem uma coisa sobre a minha vida que é diferente da tua: a glória do Deus vivo. Eu sou o esplendor da glória de Deus, porque eu fui criado para isso. Fui criado. Diga para a pessoa que está falando: você não foi criado para ser um coitadinho. Amém, irmãos? E a gente gosta desse contexto de coitadinho, né, querido? Gosta ou não? Gosta ou não, querido? Gostamos, amado. Eu estava ali atrás conversando com o pastor, e a gente estava falando como às vezes essas situações todas nós simplesmente só fazemos para chamar a atenção. Mas o que eu acho incrível é que a gente usa a droga para chamar a atenção dos nossos pais. A gente usa o álcool para chamar as atenções daqueles que a gente gosta. A gente faz coisas para chamar a atenção, rebeldia, não obedece, reclama, xinga, bate, faz tantas coisas para chamar a atenção de outras pessoas. Mas às vezes a gente não faz nada para chamar a atenção de Deus.
O cego de Jericó, para chamar a atenção de Deus, ele gritava. A mulher do fluxo de sangue, para chamar a atenção de Jesus, tocou nele. Aqueles 10 leprosos, para chamar a atenção de Jesus, gritava de longe, a quilômetros de distância de Jesus. O que você tem feito nessa manhã para chamar a atenção de Jesus para você? O que você tem feito para chamar a atenção dele? Você tem tentado chamar a atenção de tantas pessoas, do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos, de tanta gente, e tantas vezes você faz tantas coisas para agradá-los. Mas o que você tem feito nesta manhã para atrair a atenção daquele que é mais poderoso do que todos eles? Às vezes a gente vai por um caminho de pecado para chamar a atenção de pessoas. A gente deveria ir por um caminho de dizer: Deus, atrai o meu coração a Ti, Senhor. Atrai o meu coração a Ti, Senhor. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, Senhor. Porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Pode a minha mãe se esquecer de mim, pode o meu pai se esquecer de mim, mas o Senhor jamais se esquecerá de mim, Senhor. O Senhor disse para mim que o Senhor cumpriria uma promessa, que o Senhor estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes a nossa expectativa está no que eu quero fazer, eu faço o que eu quero. Naquele dia Adão decidiu mudar o governo da vida dele, dizendo: olha Deus, tudo bem, até aqui o Senhor governou, o Senhor mandou, o Senhor fez, daqui em diante eu tomo o governo da minha vida. E hoje, essa mesma situação, por consequência do pecado de Adão, veio sobre a tua vida. Quem tem que fazer a escolha é você. Ah, mas eu venho para a igreja porque meu pai me obriga. Querido, não se engane, não venha por obrigação, porque a obrigação não vai te levar para o céu. Uma vez eu cuidei de um grupo de jovens e o pastor chegou para mim e falou assim: pastor, eu prefiro os jovens do jeito que estão aqui na igreja do que lá no mundo. Eu falei: não, pastor, eu prefiro os jovens no céu do que no inferno. Mas às vezes a gente tem tanto medo do inferno, querido, que a gente vai para a igreja por religião. E não porque a gente ama Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É uma escolha. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é uma escolha sua. Pessoal. E você não pode transferir para mim. Fique de pé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é você ter uma semente. No livro de 1 João diz que nós temos uma semente dentro de nós, que é a semente de Deus. E essa semente é incorruptível. E quando nós temos essa semente dentro de nós, nós não pecamos. E o maligno não nos toca. Eu louvo a Deus, porque esse Jesus é tão lindo, lindo e cheiroso. Você pode dizer comigo aí que Deus é lindo, lindo, lindo e cheiroso, querido? Cheiroso, querido. Nós temos o bom perfume de Cristo, amém, queridos? Diz a palavra dele que ele entra nos seus jardins e colhe o seu bom perfume e distribui a sua igreja. E quando nós começamos aqui o ministro, querido, eu estou desmistificando um pouco esse negócio de ministro. Eu prefiro aquilo que
Eliseu precisou lá no Antigo Testamento. Eliseu disse: para mim começar a profetizar, precisava de um tangedor, um homem que tocasse instrumentos de cordas, para que verdadeiramente a unção de Deus e a glória de Deus fosse liberada sobre um determinado lugar, e a glória de Deus começasse a tomar o lugar, para que aqueles espíritos imundos que atormentavam Saul fossem embora. Davi tocava sua harpa, e os demônios que atormentavam Saul apaziguavam. Davi, quando começa a carregar a arca de Deus novamente lá para o lugar, para a cidade de Sião, ele coloca os tocadores na frente, ele coloca aqueles que verdadeiramente eram da tribo de Judá, declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Josué, quando vai lá para destruir a cidade de Jericó, Deus disse: olha, coloca os músicos na frente, coloca os tangedores na frente. Então tem algo que vai começar a ser liberado sobre a tua vida nesta manhã. Vai começar a ser liberado um som do céu sobre a tua vida. E você vai começar a ver que o pecado não vai mais te escravizar, o pecado não vai mais te dominar. Se você fizer uma escolha nessa manhã: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu escolho Deus nesta manhã. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, diante de anjos, diante de principados, diante do inferno, eu declaro para Satanás e os seus demônios que nesta manhã eu escolho, fazendo uso da minha vontade, do meu livre-arbítrio, eu escolho nesta manhã, eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Oh! Feche suas mãos assim sobre você. Feche. Cheio. Até hoje, querido, Satanás tentou te prender por cadeias de morte. Como foi dito aqui: aonde está a morte, o teu orelhão? Aonde está? De repente, esse monte de pecado que tem vindo contra a tua vida todo dia, em alguns deles você até tentou, mas você não conseguiu suportar, e você cedeu. E isso levou você a ficar preso. Ou de repente você passou toda a sua vida tentando chamar a atenção de pessoas. Mas eu declaro sobre a tua vida nesta manhã que assim como aqueles homens queriam entulhar os poços de Jacó, poço fala de um lugar na qual brota água. A palavra de Deus diz que quando nós bebemos da água que Ele dá, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Mas tudo que o diabo quer é entulhar os nossos poços com um monte de pecado e de sujeira, para que a gente não flua o rio de Deus. Mas a palavra de Deus diz: nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Os nossos velhos terão sonhos
mudança vai começar por eles. Eles vão ser instrumentos dentro dos seus lares. Eles vão ser instrumentos de profetizar dentro das suas casas. Eles vão ser instrumentos para profetizar nas suas escolas. Eles vão ser instrumentos para profetizar nos seus trabalhos, na igreja. Uma unção sobrenatural de Deus vai vir sobre a vida deles. O espírito de sabedoria e profecia veio, Senhor. Show! Você está aí, querido, amarradinho aí? Eu vou contar até 3. Não dá um tapa em ninguém, não. Mas você vai liberar nas suas mãos. E você vai declarar que você é vivo. Você vai abrir os seus braços e você vai dar um brado. Sabe aquele grito que está aí dentro de você guardar? Sabe aquele grito que você quer dar faz muito tempo? Diz a palavra de Deus que é o som da trombeta, as muralhas de Jericó caíram. Você é o chofar de Deus. Você é a trombeta de Deus. Porque o som que você libera da tua boca é profético. Então quando você abrir os seus braços aí, algo profético vai estar se cumprindo sobre a tua vida. E aí você libera o melhor grito, o melhor prato de Deus, para que verdadeiramente Jericó, que significa o mundo, seja rompido sobre a tua vida nessa manhã. 1
Porque a arca de Deus está chegando esse ano. Que sou eu. E a alegria no meu coração é tanta que eu vou dançar pro meu Deus. Aleluia. Vem sobre nós como chuva. Essas águas subirem neste lugar. Quero ter sem medida. Em tuas águas radicar. Eu quero nadar nos teus rios. Eu quero beber tuas águas. Eu quero nadar nos teus rios. Eu quero beber tuas águas. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Gente, não é por nada não. Mas esse ei, tá? Pega todas as meninas, ó, só as meninas, olha pra trás. Só as meninas. Olha, mas vira, pode virar. Diga pros meninos assim, ó, o seu rei.